Crianças, mulheres, civis em geral sendo sequestrados, arrastados e mortos pelas ruas, sem a menor piedade. Em um ato de extrema crueldade, sem a menor importância para com o semelhante. Os desinformados culpam os israelenses como os verdadeiros responsáveis pelo ato de revolta do Hamas por anos de repressão. Mas para quem gosta de defender os oprimidos, deveria ler um pouco e saber que o povo de Israel é o que tem sido oprimido desde que a humanidade se entende como existência. Na divisão dos territórios pela ONU em 1947, os judeus israelitas ficaram com a pior parte da região, mas precisavam construir um país depois do Holocausto Alemão na Segunda Grande Guerra. No ano seguinte, em 14 de maio de 1948, mesmo ainda não tendo as fronteiras claramente definidas, a parte judaica da Palestina criou o Estado de Israel, ocupando o território que havia sido mais ou menos demarcado pela ONU. Desde então, tem enfrentado várias guerras e logo no dia seguinte, à declaração de independência, o recém-criado país encarou a sua primeira invasão de 5 exércitos árabes. A luta terminou em 1949 com diversos acordos de cessar-fogo, criando linhas de armistícios ao longo das fronteiras de Israel com estados vizinhos e criando as fronteiras do que passou a ser conhecido como a Faixa de Gaza, ocupada pelo Egito, e Jerusalém Oriental e Cisjordânia, ocupada pela Jordânia. Mas a verdade é que a região de Israel nunca teve paz. Os islâmicos da faixa e da Palestina, assim como os iranianos e muitos árabes, sempre quiseram a destruição e a eliminação completa do Estado de Israel. Eles querem Jerusalém e, se conseguirem, amanhã querem também Tel Aviv e assim por diante até dizimar completamente o território judeu da face da terra. Não vão conseguir de maneira alguma. Israel, mesmo vindo de um processo de reagrupamento, pois os judeus estavam espalhados pelo mundo sem pátria, conseguiu derrotar, sem preparo e sem exércitos naquela época, todos os invasores que investiram contra o país. E tem sido assim desde então. Lá atrás, para quem conhece um pouco da Bíblia Sagrada, em 2000 a.C., um profeta já dizia o que iria acontecer com Israel. Ele disse, em Ezequiel 37, versículo 21. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os ajuntarei desde os arredores, e os trarei à sua própria terra. Pois foi exatamente o que aconteceu. Essa é a própria terra. Viu como esse povo tem sido perseguido e oprimido ao longo dos séculos apenas por ser o povo escolhido por Deus? Aconteceu como estava escrito há mais de 4.000 anos. Alguém tem dúvida de que Israel sairá vitoriosa de mais essa ofensa? De mais essa investida dos inimigos? Todos caem por terra e não é o país que oprime na faixa de Gaza, não. São outros opressores que buscam reduzir o espaço dos judeus até conseguirem eliminá-los do território. Mas não vão conseguir. Ao contrário, Israel só cresce, não em termos territoriais, mas em tecnologia. É hoje o local onde se concentra o maior número de startups do mundo. Houve uma provocação violenta e a resposta deverá ser igualmente massacrante. E o que querem os observadores e partidos de esquerda mundo afora, principalmente no Brasil? Que os judeus fiquem quietos mais uma vez até serem destruídos completamente? Lamento, mas não vai ser assim, como disse o presidente Lula. Quando um não quer, dois não brigam, que é uma questão a ser resolvida em uma mesa de bar com uma cervejinha e uns tiragostos? Não. Infelizmente, não. Os palestinos já têm a faixa de Gaza e querem a destruição completa de Israel. Do ponto de vista deles, a paz na região só será possível se os judeus partirem para bem longe, como foi no tempo do Êxodo de Moisés. Sinceramente, você acha que isso vai acontecer? Claro que não.
O povo de Israel entende que ali é a terra prometida e vai lutar com a segurança da proteção de Deus. Então acabou.